Olá, boa noite, Raqueline, Edmilza, Ana Dias. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Patrícia acabou de entrar. Bem-vindas a mais uma live do Amadurecer. Hoje com um tema muito bacana, muito interessante, sobre no meio da pandemia. E hoje a gente vai receber a doutora Patrícia Paranhos, que vai nos ajudar a entender um pouquinho. Boa noite, Patrícia. Tati, prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Estou aqui falando com o pessoal que está nos acompanhando, né, Patrícia, essa questão da pandemia e o quanto isso acaba, enfim, trazendo diversas questões novas aí para gestantes e as puérperas, né, que estão vivendo esse fato tão importante que é a chegada do bebê na família em meio a essa pandemia toda, isso que não estava previsto, né? E aí estou aqui falando com o pessoal que você vai nos ajudar um pouquinho aí a entender, né, como que tem sido, né, a rotina das grávidas e puérperas e das orientações também que você tem aí com a sua experiência dos protocolos, né, que a gente foi mudando, né, de março até agora, como é que estão as coisas. Eu vou fazer uma introdução, Patrícia, e em seguida eu passo a palavra para você, tá Tá certo? bom? Tá bom. Pronto, eu vou ler aqui um pequeno texto que eu escrevi para falar um pouquinho, né, a chegada do bebê durante a pandemia. É no desejo de ser pai, de ser mãe, que começa a nossa história. Antes mesmo da nossa concepção, os pais falam, né? Sobre o filho que gostariam de ter, se vai ser menina, se vai ser menino. Então, nós começamos com a história antes de todo o processo de concepção. E assim vem a gestação, vem o nascimento. E de alguma forma, todo nascimento é um triunfo, né? Quando o bebê está ali pronto, que vai tudo bem e nasce, é um grande triunfo. A notícia da gravidez, ela revoluciona a família, pela expectativa, pela surpresa. E o fato é que depois que nasce a criança, nada será como antes. E a preparação para essa chegada do bebê, ela acontece no corpo da mãe, na casa, na rotina, compra do enxoval, mas também acontece na mente, né? Dos pais que vão se preparando para o encontro com esse bebê real. Porque enquanto está na barriga, é o bebê sonhado, ou, né, é o bebê que vai ser adotado, enfim. Então, várias formas do exercício da maternidade. Mas quando se depara com o bebê, agora é o bebê real. E aí, como é que faz com esse bebê? Então, são muitas dúvidas que passam pela cabeça dessa mãe. Antes da pandemia, acho que eram algumas dúvidas comuns, né? Como vai ser o parto? Que o bebê venha com saúde? Será que vai conseguir amamentar? Hoje nós temos outras dúvidas que vão se somando a essas que as famílias vão tendo nesse processo da espera do filho, né? Com a ocorrência da pandemia 19, foram vários receios que vão se somando a toda essa né, questão da chegada do bebê. Então, ansiedade, angústias para gestantes, as famílias ficam muito preocupadas, a gestante com receio de contrair o coronavírus, com receio de passar para o bebê, medo que o bebê possa ser contaminado. E aí os planos têm que ser vistos, revistos, protocolos têm que ser aí adotados, e as coisas estão mudando, né? Então, é uma preocupação com a saúde da mãe e do bebê, que a gente imagina aí o quanto isso pode acabar tomando lugar do sentimento de plenitude que geralmente envolve as grávidas quando vai tudo bem. Né? Quando tudo vai bem, a mulher fica plena e é paparicada e cuidada, mas temos o fator estressor, que é o fator da pandemia. Né? E nesse cenário, o pós-parto ele pode ser muito estressante. São muitos temores, né? Pode receber visita, os avós vão poder pegar esse bebê no colo. Então, são tantas ansiedades e medos que podem aí trazer entraves para essa manutenção do vínculo entre a mãe e o bebê, e podem surgir algumas complicações. E aí, aqui, né, falando da minha área, que é a psicanálise, a gente entende que a saúde mental de todo ser humano está no primórdio do desenvolvimento. Então, é algo que parte ali desde da gestação, né, do quanto essa mãe está saudável, do quanto o ambiente está favorável. Então, tudo isso vai favorecer para que essa criança ela tenha aí uma saúde psíquica, né, do desejo, da tranquilidade que a mãe pode ter durante a gravidez. Então, é uma teia que começa a ser tecida quando o bebê ainda está na barriga, quando ainda é o feto, né? Mas aí com esses sentimentos de angústia, de medo,
isso pode se sobrepor e pode acabar trazendo entraves, né, para a mãe, e dificultar a amamentação, estabelecimento de vínculo. Então, enfim, é a pandemia. É um momento novo para todo mundo, né? Nós viemos ao longo dos últimos meses aprendendo a nos proteger, mas o receio ele existe, né? O coronavírus está aí, as vacinas estão chegando, mas ainda estamos nesse momento né, tenso. E a chegada do bebê nesse cenário requer outros cuidados para além dos cuidados já conhecidos. Cuidados sanitários, cuidados com a saúde da gestante e também com a saúde mental e emocional dessa gestante e dessa mulher que deu à luz recentemente. Então, a gestação ela requer um intenso trabalho, que é um trabalho do corpo, mas também é um trabalho da alma, que a mulher se prepara para acolher. Então, é um processo de extrema dedicação, mas também tem muitas alterações. Costuma-se falar que gravidez não é doença, mas as mulheres grávidas sabem o quanto as oscilações aí de humor, o quanto os momentos eles alternam, né? E o quanto o que está acontecendo no mundo isso pode afetar. Então, é fundamental nesse momento a gente buscar informações confiáveis, atualizados, buscando profissionais competentes e comprometidos para trazer aí tranquilidade baseada em dados, né, que é o que a gente pode fazer nesse momento. Então, ter informação é fundamental, ter o apoio do marido, do companheiro, da companheira, o apoio da família para se preparar para receber esse momento com tranquilidade, né? A gente entende que a saúde materna, no sentido amplo, é a base para a saúde do bebê. Então, a gente começa aí falando do bebê, pensando que é do bebê, né, que a gente vai ter a criança e o adolescente saudável. E é fundamental que a mãe também possa estar saudável nesse processo. Então, hoje eu tenho a satisfação, Amadurecer Infante, tenho a satisfação de receber a doutora Patrícia Paranhos, médica, ginecologista e obstetra, que vai nos falar um pouco da sua experiência e do que ela recomenda aí para gestantes. Patrícia, passo a palavra com você, novamente te agradecendo, o espaço é todo seu. Gente, boa noite. Como Tatiana falou, eu sou Patrícia Paranhos, eu sou ginecologista e obstetra, trabalho aqui em Salvador já há 25 anos com ginecologia e obstetrícia. Ela esqueceu de dizer que fui eu que fiz o parto dela, o último parto, né, Tati? Muito importante. É um período que está sendo bem difícil para a paciente, para as famílias, para os médicos, para os obstetras, para o pessoal do hospital, né? Porque realmente é um período de muita ansiedade, de muitas novidades, é tudo muito novo nessa doença. Eu costumo dizer que a cada semana sai artigos, a cada semana não, eu acho que a cada dia tem publicações novas. Então, uma medicação que a gente pensava que seria boa, uma semana depois, 2 dias depois, já não é mais, entendeu? Então, tudo está muito modificado. Então, assim, eu gostaria de abordar inicialmente o pré-natal nesse momento, né? Eu não vou falar da doença, porque é muita coisa para falar da doença. Eu até já fiz um vídeo falando da doença em si, do Covid-19, em relação à gestação, se alguém quiser saber mais detalhes sobre a doença em relação à gestação. Vamos falar mais, focar mais no que a gente pode fazer por essas mulheres. Sim. Começando o pré-natal, né? Engravidou, tem que começar o pré-natal, gente. Inclusive, quando foi suspenso as consultas, os atendimentos médicos, algumas pacientes não tiveram atendimento. Dentre essas pacientes que não tiveram atendimento, foram as gestantes. Porque a Organização Mundial da Saúde, inclusive, pediu, por favor, não suspendam os atendimentos de gestante. Eu, inclusive, eu não tive quarentena. Eu trabalhei de março para cá, normalmente. Eu acho até que eu trabalhei até mais, porque eu cheguei até a atender pacientes de colegas mais idosos, que estavam com medo de continuar atendendo, e que eu acabei acolhendo essas pacientes, desses colegas que não tinham condições de continuar atendendo. Então, a coisa mais importante a se dizer é, gestante, não pare o seu pré-natal, de jeito nenhum. É muito importante manter o pré-natal. Agora, é claro que teve algumas modificações. Por exemplo, a gente não está com esse mais todo dia assim, todo mês tem que ir, não pode passar de 30 dias, não. A gente tem introduzido telemedicina no atendimento. Então, o resultado de exame, a paciente contacta com a gente via telemedicina, e a gente avalia o resultado via telemedicina. A paciente não precisa ir com essa frequência, como eu falei, né, de 30 dias, ela pode espaçar mais um pouquinho. Claro que quando tiver alguma urgência, alguma coisa, ela contacta o obstetra dela e vai, tá? Então, o mais importante é, não pode parar. E toda gestante tem que ficar fazendo exame de Covid toda hora? Não, de jeito nenhum.
primeiro lugar, até para tirar essa coisa de terror, a paciente, por estar grávida, ela não é mais sujeita a ter Covid do que eu, do que você, Tatiana, do que ninguém, tá? A Muito paciente, importante. isso é muito importante. Então, a gente foi observado em relação a outros tipos de viroses parecidas com o coronavírus, tipo, por exemplo, H1N1. A grávida no H1N1 pegava muito mais H1N1 do que a pessoa não grávida. Mas com Covid, graças a Deus, não é assim, gente, tá? A grávida, a grávida que está rígida, saudável, ela se comporta igual uma mulher da idade dela que não está grávida, graças a Deus, tá? O problema maior é quando esta grávida já tem alguma patologia prévia. Por exemplo, uma grávida que já é hipertensa, uma grávida que já era diabética, uma grávida que tinha alguma outra doença imunológica. Porque aí, se ela adquirir o COVID, pode ter uma doença mais grave do que as outras pacientes. Tá certo? Mas a grávida tem que manter o cuidado que a gente tem que manter. O uso de máscara é obrigatório. Tentar não ficar saindo tanto de casa. Eu sei que o prefeito já liberou um monte de coisa, mas, gente, a pandemia não acabou. Então, só é para sair de casa, principalmente a gestante, se não tiver jeito, você vai para o médico. Se não tem jeito de que no mercado não tem ninguém que vá para você, se bem que você pode pedir tudo pela internet hoje em dia. Não é verdade? A gente está no... Com essa pandemia, aumentou mais ainda esses deliveries. Quando pedir alguma coisa em casa, ter cuidado, limpar tudo, passar álcool gel, né? Receber um delivery. Tem gente que fala que pegou do delivery. Não tem comprovação, mas a gente fica preocupado com isso, né? Então, limpar bastante o que você receber da rua. Sempre o álcool gel na bolsa, onde você for, apertou um botão de elevador, limpa a sua mãozinha com álcool gel, né? Então, isso é importante. E você quer falar alguma coisa sobre o pré-natal em si, Tati, antes da gente passar para outra parte? Não, Patrícia, eu quero só enfatizar que eu acho que essa informação que você traz ela é muito importante de que a grávida tem a grávida rígida, né, como você traz, tem a mesma condição de contrair coronavírus que uma pessoa que não está grávida, porque pode existir no imaginário dessa mulher gestante a ideia de que ela está mais suscetível por estar grávida. Então, essa informação ela é importante, porque eu acho que ajuda aí a equilibrar essa questão da ansiedade e esse pavor todo que se faz, né, em relação à Covid. Só mesmo reforçar isso. Pode continuar, Patrícia, está excelente. Claro que ela vai evoluir, vai pegar a Covid. Se a grávida pegar a Covid, ela pode ser um pouco mais grave do que quem não está grávida, tá? Mas o risco de pegar a Covid é igual. Então, outra coisa abordar seria interessante é falar sobre o trabalho, né? A grávida que trabalha, e aí, tem que se afastar do trabalho? Bom, se é uma grávida médica, por exemplo, que trabalha na linha de frente com Covid, muitas instituições não é que vai afastar, porque médico não tem como ficar trabalhando só de home office com telemedicina, mas mudar o setor no hospital, conversar com a medicina do trabalho, em qualquer setor, você trabalha numa clínica, você trabalha no hospital, você trabalha numa farmácia. Então, tudo você pode conversar com a medicina do trabalho para você ser deslocada. Seu serviço dá para ser de home office? Vamos tentar ver se você consegue. Eu consegui que algumas pacientes minhas, por exemplo, eu estava com uma gestante que ela trabalhava numa clínica e botaram ela para fazer como é que eu digo, o acolhimento e a ficha de atendimento para as pessoas que iam no laboratório colher exame de Covid. É para essa grávida? Não. Ela pode trabalhar no laboratório, mas não trabalhar direto com os pacientes com suspeita de Covid. Então, essas modificações é importante você conversar e você tentar trabalhar, entendeu, Tati? Eu acho que isso também... Essa flexibilização, né, Patrícia, junto com o empregador, com a empresa, de remanejar a gestante para um lugar que ela não fique tão exposta, né, com um grande número de pessoas. Isso é muito importante também. Assim, tá grávida, afasta todo mundo. Não é bem assim. A gente não pode obrigar a todo empregador a afastar a sua funcionária porque ela está grávida, né? Mas você pode negociar. Sim. Entendeu? É outra coisa que deve ser bem esclarecida, né? Bom, em relação ao momento do parto, eu acho que é outra coisa que a gente está bem estressadas, né? Como é que vai ser meu parto? Poxa, gente, parto é uma festa, mas era uma festa, né? Eu chegava, às vezes, em determinados hospitais, tem hospitais que liberavam, assim,
sei lá, não tinha nem número de visitas no dia do parto. Eu perdi a conta de quantas pessoas estavam no quarto da paciente. Eu dizia, por favor, gente, não fica tanta gente assim no quarto, não pode. Tem locais, aí uma área mais reservada para visita, mas não tinha limite, né? Entrava todo, não tinha uma triagem para quem vai entrar, para quem não vai entrar. Então, é uma primeira coisa a se dizer no parto. Isso não existe mais. Esse momento festa acabou, tá, gente? Acabou mesmo. Agora é um acompanhante, tá? Só. Não tem que dar. Se ela permanecer 10 dias internada, ela vai permanecer sem visita, tá bom? É algo bastante importante a falar. E o acompanhante dela não pode ter estado gripado, né, nos últimos 12 dias. Não pode ter tido contato com alguém que teve Covid nos últimos 14. Então, assim, você escolheu o seu acompanhante. O que é que eu oriento minhas pacientes? O seu acompanhante é seu esposo, a sua mãe. Dentre os 14 dias, essa pessoa, se possível, vai se resguardar, tá? Para não te passar Covid no momento do parto, se for possível. Não pode ser hipertenso, não pode ser diabético, não pode ter nenhuma doença crônica e tem que ter uma idade entre 18 e 59 anos, tá? Isso é importante. 18 porque é a maior idade e 60 porque a partir de 60 a pessoa já é de mais risco para pegar o Covid. Então, é algo que sempre as pacientes estão sempre me perguntando, né? Outro detalhe importante é, principalmente quem está querendo o parto normal, né? O Covid modifica a escolha do parto? Não, de jeito nenhum. Se você é uma pessoa, como eu falei de novo, rígida, sem problema nenhum. Se você está com Covid ou teve Covid, mas tem sintomas leves ou está assintomática, tá certo? Não está tendo nenhuma repercussão clínica importante, seu parto vai ser de escolha sua e do seu obstetra, tá? Não é porque está com Covid que tem que fazer uma cesariana. De jeito nenhum. Tá bom? É uma dúvida frequente é essa também. A modificação em relação ao momento do parto é, por exemplo, antes se contratava fotógrafo, né? Fazer o parto. Fotógrafo. Não, não. Se quiser, bote o acompanhante, o pai, para fazer a foto. Ele vai se desdobrar em funções, né? Mas tem que dar conta. Outra coisa é o parto normal. Não pode doula, tá? Hoje em dia, parto humanizado, muitas pessoas contratam suas doulas para levar. Não pode de jeito nenhum. Nenhuma maternidade de Salvador está permitindo a presença de doula. Não só em Salvador, eu acredito que no Brasil todo ninguém está permitindo doula, tá certo? E este acompanhante pode ficar com você, pode fazer uma troca, se for o caso, porque se a pessoa permanecer muitos dias internado, mas vai ser sempre um. E esse acompanhante está usando máscara cirúrgica o tempo todo. Tá certo? E você também, quando for ganhar neném, vai ter que usar máscara cirúrgica o tempo todo. E as maternidades aqui em Salvador, a maioria está pedindo a realização do teste de Covid de 5 a 3 dias antes do parto. Então, é outra coisa importante, né, Tati, para a gente falar. Da mãe do acompanhante de... Não, ou só da mãe? Só a paciente que vai ganhar neném. Ah, sim. Tá? Fazer o teste por mais segurança, né? Para quando você internar, a gente ter certeza de que você não está com Covid ou que você internou com Covid e a gente vai precisar tomar todas as medidas de segurança, certo? Estou falando muito rápido? Não, tá ótimo, Patrícia. Eu fiquei aqui com uma dúvida pensando o seguinte, né? Desde que começou a pandemia até agora, como é que foi essa adaptação dos hospitais? Você falou que não parou, né? Você trabalhou até mais do que o normal aí, normalmente. Mas como foi assim? O hospital foi se adaptando aos poucos? Porque eu imagino que em março não tinham essas medidas. Foi rápida essa organização, esses protocolos? Foi. Na realidade, a maioria dos hospitais que atendiam Covid e que atendiam parto, eles criaram um fluxo diferente. O fluxo de atendimento da emergência de Covid era outro. Então, a primeira coisa que aconteceu foi separar o local onde estava sendo parto, tá certo? E o local onde ia ser feito o parto de pacientes que estavam com Covid. Então, teve essa separação, tá? Entendi. Paciente, a maioria dos hospitais, quando ia ter o parto de Covid, não era feito no centro obstétrico, era feito no centro cirúrgico. A parte de proteção, né, dos EPIs, na rede privada chegou logo.
aqueles protetores faciais, as máscaras N95, para todo mundo de proteção. Na rede pública foi chegando aos pouquinhos também, mas todo mundo se adaptou. E que a adaptação foi bem rápida. Eu trabalho também numa maternidade pública, que é a maternidade de referência José Maria de Magalhães Neto, que é aqui no bairro de Palmiúdo, e lá é a única maternidade pública de Salvador que tem, da Bahia, na realidade, que tem UTI materna, tá? E eles rapidamente, é referência, inclusive, para a Covid do SUS. Rapidamente, eles montaram a UTI, com os boxes da UTI, os leitos não eram separados, era tipo cortininha, tá? Quando começou a Covid, a direção do hospital construiu paredes de PVC. Ficou ótimo, separou tudo direitinho. Ficou bem legal. Ah, que bacana, né? A gente vai vendo assim o ajuste, né, dos profissionais, as estruturas aí que vão sendo, né, melhoradas e os protocolos para cada vez mais garantir a segurança, né? Parte da mãe, da gestante, da família que precisa, né? Que chega. Uhum. Então, assim, eu no início, viu, Tati, eu fiquei bem estressada quando eu ia trabalhar. Meu Deus, eu vou contaminar. Essa ansiedade não foi só para paciente, não. Nós médicos também. Eu me lembro que teve um dia, eu não tenho vergonha de dizer isso, não. Teve um dia, logo no início de março, que eu fui trabalhar chorando. Eu fui dar plantão, principalmente na maternidade pública, que o volume é enorme, começou a chegar muita paciente com suspeita de Covid. A gente tinha que ver as pacientes na UTI e tinha que se paramentar toda para entrar na paciente. Bota a roupa, tira a roupa, bota EPI, que é o material de proteção. E aí, quando eu fui no carro, rezando e chorando. Outro medo, assim, meu Deus, e se eu me contaminar? E se eu contaminar meu filho? E se eu contaminar meu marido? E se eu contaminar meu pai? Né? Aquela coisa, por ser da área de saúde, a gente se afasta logo da família. Botei meu pai na casa de minha irmã, que não é da área de saúde. Eu e minha outra irmã, eu tenho uma enfermeira. A gente nem via meu pai. Eu acho que os 2 primeiros meses a gente nem sequer via meu pai, porque a gente tinha muito medo de trazer aquela coisa da consciência pesada, de trazer doença para casa, entendeu? E eu posso te dizer, outra coisa triste foi que nós médicos, em geral, eu acho, nós da área de saúde em si, a gente sofreu muito preconceito. Eu acho que tinha gente que tinha medo da gente, sabe? Interessante isso. Nós que éramos quem mais estávamos ajudando e, ao mesmo tempo, a gente sentia preconceito com as pessoas em relação a gente, porque achava assim, ó, ela é médica, ela tem mais chance de contaminar você, ou ela é enfermeira, ou ela trabalha nos serviços gerais dos hospitais, seja o que for, entendeu? Eu fiquei muito triste com isso no início, mas assim, eu acho que depois tá tudo, o medo diminuiu um pouco mais, a ansiedade diminuiu, os tratamentos foram surgindo, os profissionais foram aprendendo a lidar com essa doença, porque no início a gente não sabia, não. Né? Ninguém sabia. A sorte do Brasil é que a gente não começou junto com todo mundo. Então, assim, quando começou a doença aqui, já tinha tido a experiência em outros países, né? Na China, na Espanha, na Itália, e que passaram as coisas para a gente. Isso ajudou bastante, tá? Mas, assim, em relação a hoje em dia, eu tenho uma notícia boa também. A maioria dos hospitais já estão fechando leitos de UTI, né? Essa notícia boa. Vários os públicos também, tem alguns que já fecharam leitos de UTI. Graças a Deus está diminuindo, né, a incidência da doença em Salvador. E a gente está podendo ter essa felicidade de ver os hospitais fechando leitos, né? Sim, muito bacana. E é interessante, Patrícia, isso que você traz, né? Do medo que vocês, profissionais de saúde, que estavam na linha de frente, também sentiram. Que eu acho que é essa questão que é básica, mas que às vezes a gente esquece de considerar que todos somos humanos, né? E quem está cuidando também é um outro ser humano que tem família. Você falou do seu pai, do seu filho, ou seja, você está ali com todos os cuidados e mesmo assim está sujeita, né? Esteve sujeita, e todos nós estamos, ao contágio. Mas assim, e a tomada das medidas de precaução, elas têm funcionado, né? Eu acho que a essa altura, as pessoas que vêm se cuidando e que continuam trabalhando com protocolos de segurança não contraíram Covid, é sinal de que, né, a máscara funciona, o álcool gel funciona, é uma tensão, mas isso tem funcionado. Então, também nos acalma, de um certo sentido, né? Como você falou, os outros fechando. Eu não te ouvi, que cortou um pouquinho.
tomando todas as minhas medidas de precaução, mas assim, trabalhando com muito mais tranquilidade. Dormindo mais tranquila. Eu tinha noites no início que eu tinha uma noite péssima, eu ficava muito ansiosa para dormir, entendeu, Tati? Mas hoje em dia tá melhor, graças a Deus. Tá todo mundo se adaptando, né? E assim, foram aparecendo minhas pacientes de consultório privado também com Covid. A primeira, assim, você fica, o que será que vai acontecer com essa... Deus do céu, e agora? E assim, uma paciente minha, muito amiga minha, também teve Covid. Uma obstetra amiga minha também teve Covid. E teve uma obstetra de Salvador que também teve Covid, ficou bem grave, foi para UTI. Então, a gente ia ficando cercado de notícias, né? E ao mesmo tempo com a responsabilidade com as pacientes da gente. Eu tive muita sorte, minhas pacientes também. Todas as minhas pacientes que tiveram Covid, que estão tendo Covid, todas estão evoluindo super bem. Ninguém precisou de... É o que eu falo. A grávida que pega o Covid, descuidou, pegou, mas assim, ela não evolui gravemente. Entendeu, Tati? A não ser que seja hipertensa, diabética, é bom frisar de novo. E a maioria tem evoluído bem. E na maternidade de referência também que eu trabalho, que lá o volume é maior, né? Atualmente também o número de pacientes tem diminuído e não tem ficado mais tão grave, não. Graças a Deus. Eu costumo tudo na minha vida atribuir à ajuda de Deus, sabe? Eu acho que nós médicos somos protegidos por Deus. Eu não faço uma cirurgia, não entro num centro cirúrgico nem no plantão sem rezar antes. E eu acho que isso é muito importante. Que bacana, Paty, que bacana. Eu tô aqui pensando, você falando das grávidas, trazendo boas notícias aqui pra gente, que eu acho que é bom, né, a gente ter notícias que nos alimentam a nossa esperança e mostram que, né, que a saúde, a pesquisa, a medicina, né, o quanto é importante a gente estar cuidando da saúde, investindo em saúde pública, né, quanto o nosso país precisa investir nessas áreas. Mas minha dúvida é o seguinte, você tem, na sua experiência durante esses meses, algum caso de bebê que contraiu coronavírus recém-nascido? Olha, ainda está tendo estudos em relação... Vamos começar do início. De malformação congênita, tá? Que é outro medo das gestantes. Tipo Zika, né? Que só foi aparecer depois. Então, quem tem me perguntado agora, assim, Tati, doutora Patrícia, eu libero para eu engravidar agora? Eu digo assim, ó, se for uma coisa de opção, se não engravidou por acidente, eu prefiro que você deixe para engravidar um pouquinho mais para frente. Deixa eu ver o que a gente descobre mais sobre essa doença. Vamos ver como é que ficam as vacinas. Mas, assim, até agora, teve algumas gestões mundialmente nos trabalhos científicos que apresentaram malformação devido a ter tido Covid? Não, por enquanto não, tá, Tati? Só que essa doença em dezembro, né? Em novembro, dezembro. Então, as pacientes que contraíram essa doença no primeiro trimestre estão começando a parir agora. Ninguém teve nada em relação ao bebê ter malformação. Pronto. Sim. Os bebês nasceram de pacientes que estavam com Covid. Bom, o que a gente recomenda? Você está com Covid, está perto de parir, tá? Já estava com sua obstetra com seu parto marcado. Se tiver tudo bem com você e com seu bebê, você não tiver passado da data de nascer o neném, vamos esperar um pouquinho mais. Vamos esperar mais uma semana, duas, até você ficar sem sintomas, até você fazer um outro exame de laboratório e ver que você não está mais com o Covid, tá? Porque você diminui a chance de passar qualquer coisa para o seu bebê e de ter uma evolução desfavorável no pós-parto, entendeu? Então, isso é uma recomendação também. Esperar 1 a 2 semanas, tentar fazer o exame de Covid depois, de novo, para ver se o PCR, que é o exame, digamos assim, o melhor exame para a paciente, para a detecção do Covid, para a paciente estar com sintoma, é o RT-PCR, que é aquele do suave nasal, tá, gente? É o mais certo, né? Esperar um pouquinho. Mas assim, não deu. Entrou em trabalho de parto, eu tô com Covid. E agora? Meu bebê vai pegar? Não. Não necessariamente. Infelizmente, ainda está tendo vários trabalhos científicos. Tem 1 ou 2 casos que mostrou que passou, na pesquisa, passou para o líquido amniótico, quando fez o exame do líquido amniótico. Mas esse bebê evoluiu grave? Não. Os bebês, a maioria dos estudos mostram que mesmo o bebê que teve o RT-PCR positivo, não desenvolveu doença grave.
desenvolveu Sim. uma camisinha gripal e tiveram outros que não tiveram nada, só foi o resultado do exame mesmo, tá certo? Então, não, Sim. pela placenta, o estudo da placenta não mostrou nada, o estudo do sangue do cordão não mostrou nada, do cordão umbilical, só teve essa detecção no líquido amniótico. Entendi. Mas nada, com nada grave. Mas assim, tudo novo, Tati. Tudo Estamos novo. aprendendo Então, no meio do processo, né? estamos aprendendo. Então, na realidade, pode acontecer alguma coisa. Eu espero que não, né? Mas que pode, pode. A gente não sabe o que é Sim. que daqui para Mas até frente. agora não tem histórico na literatura, que é tudo recente, né? Na literatura são publicações que estão vindo aí, né? Na realidade, tem que ter mais estudos, né? Tem Uhum. estudos mundiais, pesquisas em relação não só à vacina, quanto a tudo. E um dos estudos é sobre essa, a gente chama de transmissão vertical, né? Que é quando passa para o bebê através do sangue materno, do líquido amniótico, dentro do útero, né? Infecção congênita, quando ocorre dentro do útero. Mas tudo está novo. É importante frisar isso, né, Patrícia? E uma outra questão é a mãe com Covid, que deu à luz, está tudo bem com ela, ela deu à luz, ela pode amamentar? Pode. É importantíssima essa pergunta, Tati. Porque é um medo, né? Porque realmente tem umas patologias que não pode amamentar. Vou citar só uma aqui que todo mundo conhece, que é tipo HIV, tá? HIV, você não pode amamentar. Você tem que, inclusive, tomar remédio para secar o leite logo depois que o neném nasce. Mas o Covid não. As pesquisas até agora mostraram, graças a Deus, mais uma vez, que não passa para o leite materno. Olha que beleza. Olha só, que bom. Ela não passa pelo leite, mas ela tá ali, ó, amamentando, respirando em cima. Então, ela vai poder passar para o bebê dela com a respiração dela, tossindo, com a mão contaminada. Então, você vai poder amamentar seu bebê, assim, antes de pegar o bebê, lavar a mão, álcool gel e máscara. Se você tá com Covid, gente, você tá na maternidade e você foi para casa, você tem que estar de máscara o tempo todo. Não só por causa do bebê, quanto para as pessoas que estão ao seu redor, tá? Então, pode amamentar tranquilo, pode cuidar do filho, pode trocar fraldinha, pode fazer tudo, mas com a higiene redobrada. Vai amamentar, troca de roupa, roupa limpa, toma banho, tá certo? Álcool no braço todo, se higieniza toda da melhor maneira possível. E outro detalhe importante que se pede é que o becinho não fique colado na cama. Porque ninguém vai dormir de máscara, né, Tati? Vai tirar a máscara para dormir. E aí, Exatamente. que é que acontece? Fica o becinho, o ideal é que o berço fique a 2 metros da sua cama. Pode ficar no quarto, mas a 2 metros, tá certo? Porque aí fica mais. Se você tiver uma ajuda do marido que não está com Covid, da sua mãe, de alguém que possa te ajudar para botar para rotar, para você não ficar com tanto contato com o bebê no período que você está com Covid, melhor. Mas se não tiver jeito, só tiver você, tudo bem. Máscara o tempo todo, higiene das mãos, álcool gel. Se não tiver álcool gel, lavar a mão com água e sabão, que tem o mesmo efeito. Mas, graças a Deus, pode amamentar. Isso é uma excelente notícia, ou seja, mantenha os cuidados, máscara, mas a amamentação está liberada, né? Tem uma pergunta aqui, Patrícia, de Lorena. Oi, Lorena, Lore está aqui com a gente. Ela está perguntando se você tem percebido mais depressão pós-parto na pandemia. Tenho escutado muitas queixas de solidão da puérpera. Na sua experiência com as puérperas, como é que tem sido? Lori, assim, na minha estatística privada, não. Mas eu tenho visto relatos na literatura, tá? Depressão não só nas puérperas, como em todo mundo, né? Idoso ficando com depressão, porque está muito preso dentro de casa. A gestante também é mais presa do que a pessoa normal, porque ela acaba ficando mais dentro de casa mesmo. Então, gera todo o problema. Eu tenho tido pacientes com depressão na gravidez, tá certo? Paciente com depressão durante a gravidez. E essa que tem durante a gravidez, que já tem histórico de depressão, no pós-parto, a chance dela fazer psicose puerperal, depressão pós-parto, é maior ainda, sabe, Tati? Mas, assim, na minha estatística, não. Mas na literatura, sim. Certo. Eu vou contribuir um pouco.
Você é psicanalista, aí você vai falar melhor do que eu isso aí. Eu acho que, no geral, está um período de muita ansiedade, muita depressão, não é verdade? Fale um pouquinho aí pra gente, você, sobre isso. Vou falar um pouco da minha experiência. Essa condição estressora que a pandemia traz, com tantas questões financeiras, de saúde, enfim, são condições ansiogênicas e que naturalmente causam maior estresse. As pessoas que já vinham aí tratando um quadro de depressão, algumas aí sucumbiram, né, nesse processo, outras, as famílias aí estão lidando com essas pessoas adoecidas dentro de casa, e está, sim, tendo, pelo menos na minha experiência, né, muitas mulheres, na verdade, famílias sinalizando, né, ela está muito triste, né, falando em relação à mãe, ela está na relação com o bebê, está um pouco apática, uma desesperança. Então, a gente vê que já é um quadro de depressão, e como a Patrícia bem sinalizou, depressão que muitas vezes já acontece antes do parto, durante a gestação, e aí ela tem o filho, porque tem aquele baby blues, né? Aquelas 2 semanas ali, né, aquela tristeza materna, que é algo esperado, mas a depressão é uma coisa bem mais complexa e com maiores consequências, tanto para a mãe quanto para esse vínculo, né, da mãe com o bebê, porque essa mãe ela não vai ter ali aquela disposição com os cuidados, o prazer, né? Aquela, né, na psicanálise a gente fala do diálogo que a mãe tem com o filho, do manhês, né? Que é aquele, oh, meu fofinho, não sei o que. A mãe depressiva, ela não tem essa condição. Então, ela não olha no olho. Então, são diversas questões que afetam a saúde dela, né, que já está adoecida, e dessa relação do bebê. E aí é importante que tenha a família atenta a essa mãe, e aí atenta de um jeito, né, é difícil a gente falar, às vezes, atenta, porque tem aquelas famílias que entram para cuidar, e às vezes a mãe está só vivendo aquela tristeza materna esperada, e aí, não, você não está bem, vou cuidar. E não deixa essa mulher, né, conhecer o filho. Eu até fiz uma postagem falando que é um processo de conhecer. O filho nasce e você vai conhecer o ritmo dele, ele vai se adaptar, a mãe vai se adaptar ao filho. É um período intenso que exige muito da mulher, né? Fisicamente e mentalmente. O choro do bebê é algo que é um alarme que aciona ali a mulher. E a mulher depressiva, que está vivendo uma depressão, ela sofre muito com isso. Então é preciso estar atento aí desde a gestação. Se a mulher já tem um histórico de depressão, antes de engravidar ou está pensando em engravidar, é bom, né, já começar, se não faz um acompanhamento terapêutico, se cuidar da saúde mental, porque a gestação e a gravidez exigem muito, e junto nessa condição que nós estamos vivendo, pode ser um fator ainda mais agravante. Né? Então, é preciso estar atenta, porque aí a Patrícia citou a psicose puerperal, condições, né, que podem colocar em perigo ela e o bebê. Então, é preciso ficar atento e conhecer um pouquinho. Casos, assim, trágicos, né? É. Experiência pessoal, as duas que tiveram depressão pós-parto foram pacientes que já tinham histórico de depressão. Agora, né, na pandemia. Elas todas já tinham, já faziam terapia, já tomavam medicação. E aí teve uma outra também que ficou com um quadro quase de psicose não, mas depressão pós-parto, mas eu não atribuí ao parto em si. Ela pariu e desenvolveu o Covid logo depois, tá? No período assim de transição mesmo, quando ela chegou em casa. E isso deixou ela muito ansiosa, muito nervosa, porque assim, ela estava com muito medo de passar para o bebê. Ela já tinha amamentado, porque não sabia que estava com Covid. Mas depois a gente explicou para ela que ela podia amamentar normal. Mas aí foi aquela coisa dela, sabe? Uhum. Mas eu acho que é aquela coisa de proteção, ela estava com medo. Por mais que eu dizia, pode amamentar, o marido também querendo que ela amamentasse, mas ela ficou, enquanto ela não melhorou, mas assim, passou o Covid, acabou os sintomas, ela ficou ótima, tá ótima. Então foi uma coisa pontual, tá? E o marido doutora, eu acho que ela tá com depressão, eu acho que ela tá fazendo depressão pós-parto, né? E foi pontual, foi só por causa do Covid, realmente. Ela estava com medo de morrer. Ela depois me relatou. Ela tinha medo de morrer, ela tinha medo de não conseguir cuidar da criança, que ela tinha acabado de parir. Ela tinha medo de passar o Covid para a criança. Então, foi uns 15 dias difíceis na vida dela, na minha, que estava acompanhando. E nesses casos de Covid, assim, outra coisa é importante para falar, tanto quanto a paciente, estar, né? Como é esse acompanhamento na gravidez? Ela pode ficar indo no consultório? Não, né, gente? Por causa das outras pacientes. Então, geralmente, eu acompanho essas minhas pacientes quase que diariamente.
Eu ligava ou mandava mensagem, eu faço isso até hoje para qualquer paciente minha que esteja com Covid. E a gente vai se falando diariamente sobre os sintomas, eu perguntando o que é que você está sentindo, como é que você está. Se tiver agravado alguma coisa, eu peço que vá no hospital, eu peço determinado exame, eu mando os exames por telemedicina. E a maioria dos obstetras tem feito isso, porque a presença de uma paciente com Covid no consultório é de risco, porque tem várias outras gestantes. Tem as pacientes puérperas que chegam lá para fazer a revisão de parto. Então, tem sempre essa triagem, até quando vai fazer a marcação, né? Você está com febre? Você está espirrando? Está com tosse? Tem alguém na sua família gripado? Você teve contato com alguém de Covid? Quando você vai marcar a consulta, para tentar diminuir a transmissão dessa doença, porque o índice de transmissão é muito alto, gente, muito alto. Então, é preciso tomar os cuidados, né? E realmente se precaver caso esteja contaminada. Você trouxe uma coisa interessante que eu queria pontuar, Patrícia, que é em relação a essa fala, né, desse episódio que você conta da mãe que apresentou um quadro aí, que poderia ser depressão pós-parto, que o marido sinalizou, com relação a esses pensamentos que acomete a gestante, né? Pensando aí um pouco na questão emocional, é muito comum que a gestante ou a mãe, né, a puérpera, tenha sentimentos ambivalentes em relação ao filho. Então, é o receio de não dar conta, você falou, né, medo de morrer, medo da criança morrer. E que bacana que sua paciente pôde compartilhar isso com você. Porque são coisas que muitas gestantes elas vivenciam. E aí eu trago na minha experiência clínica de pessoas que passaram por isso e de repente chega para a terapia 10 anos depois e pode falar isso como algo que alivia, que pode falar, nossa, eu pensei isso, eu tinha medo que ele morresse, eu tinha medo de morrer. E às vezes encontra um profissional que escute isso, né? Não abordou isso com o obstetra, né? Eu costumo perguntar isso às minhas pacientes, né? Quando eu noto. Geralmente os maridos me sinalizam, viu, Tati? Eles são os primeiros a mandar mensagem. Às vezes eu não tenho nem o telefone deles. Eles dizem, doutora, eu sou fulano, marido de tal pessoa. Eu tô notando que ela tá assim, assim. A senhora tem que me ajudar? Será que seria bom a gente levar no psiquiatra? Agora, é tão difícil fazer uma paciente dessa aí no psiquiatra, sabia? Ela é a negação grande, tá? Muito grande. Mas, assim, eles são os primeiros a me sinalizar. Todos os casos que eu tive de depressão pós-parto, os primeiros a sinalizar. Ou é a mãe, quando a mãe está lidando muito de perto, ou é o marido, quando é um marido muito atencioso. E todas evoluíram bem. Algumas continuaram depressivas, mas porque já eram mesmo, né? Já tinham seu estado. Mas é importante, sim, ter uma pessoa cuidando, acompanhando, né? Já pensou se a grávida estivesse sozinha em casa? Sem ninguém, né? É um momento... É para casa, né? Gente, em casa também não é para ter visita, não, viu? Não pode ter visita no hospital, nem é para ficar tendo visita em casa. Em época de pandemia, não é só na grávida, nem você vai na casa de ninguém, nem ninguém vai na sua casa, tá? E os vovós, outro grupo que sofre isso são os avós, né? Porque muitos me dizem, minha bisavó, minha avó, já tem 2 meses que o neném nasceu, eu não levei ainda para conhecer. Outra me disse tão bonitinho, doutora, eu passei na varanda da minha avó e fiquei mostrando assim de baixo o neném. Agora todos os dias, porque eu não deixei ela ver minha avó. Minha avó é muito doente, minha avó é diabética. Falei, não, você tá certa. Se é para você contaminação para sua avó, se você não se sente segura, não leve. Os avós sofrem demais, né? Porque estão bem afastados. É um dos grupos que mais tem depressão nesse momento, né, Tati? Sim, os idosos têm sofrido muito, muito, muito. Esse afastamento dos netos, as famílias que tinham o hábito de visitar os avós no final de semana, né? Os netinhos que vão nascer e eles não podem pegar no colo. Mas a gente entende que é algo necessário, como você mesmo disse, né? É para a preservação da saúde e da vida de todo mundo. Então, é um sacrifício necessário por um tempo, a gente sabe que isso vai passar e que depois todo mundo vai poder se abraçar. Mas, por enquanto, é o que temos para fazer agora, né? Para cuidado. E você falou dessa questão dos avós e do distanciamento, Patrícia, e uma questão importante também, como é que fica, quem vai ajudar a mãe no pós-parto? As mães, elas têm... eu já tenho umas histórias, né? Vou contar aqui o que eu sei. Algumas mães engravidaram e já pegaram alguns funcionários e falaram, você vai morar comigo. Ou pega alguém da família e coloca dentro de casa. O paciente já me falou isso. Olha, tá morando comigo, porque aí o médico não vai dizer que não pode ficar.
Assim, como é que essa gestão, né? Dá para fazer teste e alguém? Como que está sendo aí a indicação? Se a pessoa puder fazer o teste, é ótimo, né? Mas assim, a maioria dos planos não pagam quando a pessoa não está sintomática, nem todo mundo pode estar pagando esse teste, é um teste caro. Mas o que eu recomendo é, por exemplo, sua mãe vai ficar com você além de seu marido. Essa mãe está em home office, trabalha, aposentada, tem disponibilidade de já ir para sua casa, tipo, eu não digo morar comigo a gravidez toda, não, mas assim, os 15 dias antes do parto, tem como ela ficar isoladinha antes dela começar a ter contato com você, não ficar indo para a rua, não ficar saindo, para ela não ter contato com outra pessoa e não ter risco dela estar com Covid. Então, eu tenho dado essa orientação, que se não for só você e seu marido, infelizmente, o marido trabalha, né? Então, eles não são afastados do trabalho. E agora que retornou, as pessoas retornaram a trabalhar. Porque minha esposa vai parir, eu tenho direito a ficar 15 dias em casa para poder ficar com ela depois, né? Isso, infelizmente, isso não existe. Mas aí eu peço que eles se resguardem mais ainda, né? Mais cuidado no álcool gel, mais máscara, não vacile, não tire a máscara no trabalho. Cuidado com o cafezinho, né? Aquela coisa de na salinha assim, na salinha de estar, conversa com um amigo, tira a máscara, bebe o café, faz um lanchinho. É um horário mais perigoso, né? Então, que você se resguarde, você vai ter, seu filho vai nascer. Então, você, papai, se cuide também, né? E você, eu tenho uma paciente engraçada. Ela pariu comigo, eu acho que foi início de julho. Ela me pediu exame de Covid para quase toda a família. Eu acho que eu dei 10 pedidos. Eu falei assim, você não pode ter visita. Não, as pessoas vão me visitar depois, mas só vão me visitar me apresentando o exame de Covid. Então, eu nem sei se ela conseguiu fazer. Porque aí não podia dar relatório, não podia nada. É o exame, alguns iam fazer particular pode fazer, não tem problema, contanto que você tenha requisição. Mas, assim, ela pediu requisição para umas 10 pessoas da família. As primas, a madrinha, o pai, a mãe, a avó, o avô, a sogra, o sogro. Ela queria se resguardar, né? E aí eu disse, olha, se fazer assim, eu vou te dar. Eu não acho que tinha essa necessidade. O ideal era você realmente se isolar. Você quer dessa maneira, tudo bem. Então, já me aconteceu única, foi a única paciente. Né? Ela teve que fazer também o exame para internar, o esposo botou o esposo para fazer também, mas todos deram negativo, viu, Tati? Olha que bom! Ela teve ajuda, né? Muito bacana, Paty. Eu acho que assim, muitas contribuições riquíssimas, muita gente aqui participando, dando alô, dando tchau, acenando, parabéns. Todos querem saber onde a médica trabalha. O médico trabalha. Guerreiros, vocês da área de saúde. Aí alguém colocou, interessante mesmo a questão do preconceito com os profissionais da linha de frente, aquilo que a gente falou um pouquinho. Aí Paula Cristina Paranhos colocou verdade, 3 meses sem ver o pai. Foi a minha irmã que cuidou do meu pai. Foi a sua irmã. Os sacrifícios que todos estão fazendo, né? Ela, como ela não é da área da saúde, ela foi a encarregada de cuidar do meu pai. Olha só, contando com o apoio da família. Muitas pessoas dando parabéns, agradecendo, dizendo que as informações são muito esclarecedoras. E eu acho que a ideia era essa, e assim, Patrícia é maravilhosa. Parabéns aos médicos, maravilhosos. O pessoal continua colocando comentários aqui. Patrícia, excelente, assim. Eu assisti seu vídeo, recomendo que as pessoas que queiram, né, ter as informações que você falou, que caso não tenha sido dito aqui, assistam o vídeo que você gravou. Tá no seu Instagram, né, Patrícia? Tá no Instagram. Eu posso falar dos locais que eu trabalho, já que perguntaram? Pode sim. Tá no Instagram, tanto no meu pessoal, que é o Pati Paranhos, como tá no Instagram da Clínica Idem, tá? Que é uma clínica em Salvador que tem em Ondina e tem no Salvador Trade Center. Eu sou obstetra e ginecologista da Clínica Idem, que tem página no Instagram também. E da Clínica Marluce Formosinho, que é no Linus Paulo, no Itaigara. Também trabalho
com a doutora Marluce Formosinho, doutora Lorina Formosinho, na clínica Marluce Formosinho. Eu sou a obstetra delas. É maravilhosa. O pessoal está dizendo, penso que o tema cabe outra live com a doutora Patrícia. Muito interessante essa live. Olha, a Patrícia já está convidada para as próximas. Porque o tema é muito interessante, né? A gente falar de nascimento de um bebê já é algo muito interessante, porque são muitas fases até chegar no nascimento. Então, é o lidar com essa mãe. Você traz aí a sua condição, sua humanidade, né? A questão do cuidado, de você poder ouvir seus pacientes, de você poder estar atenta e perceber, olha, o pai está sinalizando ali alguma coisa, né? Que bacana que os pais estão participando, estão atentos, tendo cuidado às mamães, que o pai tem um papel fundamental aí de dar esse suporte, né? Emocional, essa atenção, esse cuidado para a mulher seguir firme ali nesse processo de gestar e parir o filho e cuidar, né? Então, é importante poder contar com um profissional humano que não só dê conta da parte técnica, mas que olhe, né, o sujeito com toda essa complexidade, né, como a Patrícia colocou muito bem, a mãe que pensa coisas e que pode falar para ela e ali pode trocar e falar, não, é isso. Isso acalma muito essa mulher. Pode parecer uma bobagem para quem, né, tá de fora, ou então fala, não, essa mulher... Mas os pensamentos, eles ocorrem dessa forma. É normal a mulher duvidar da sua capacidade de ser mãe. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou amamentar? São tantos serás, né? E quando você tem um profissional que te acompanha, que pode trocar, que pode trazer informação, isso é muito importante porque traz confiança e segurança para a gente seguir. Né? Eu quero agradecer muito, Patrícia, a sua disponibilidade, sua generosidade de compartilhar aqui sua experiência, as informações que você tem com a gente. E já está convidada para a próxima, que a gente pode combinar depois, de repente aprofundar em algum tema. E as pessoas continuam dizendo que ele ama, suas pacientes estão aqui sinalizando. Excelente, doutora. Estou contente com esse feedback de vocês, viu? Muito obrigada. E aí, deixa para você encerrar, né? Alguma recomendação que você quer, alguma mensagem, fica à vontade. Eu queria falar assim, o que eu falei no início, não se desesperem, não é porque eu falei isso bem no iniciozinho, então talvez tenha gente que tenha entrado agora e não tenha visto. A grávida, ela não tem mais chance de pegar Covid do que eu, do que Tatiana, do que qualquer pessoa na mesma idade dessa gestante, tá, gente? A grávida, ela pode só, se ela pegar Covid, ela pode desenvolver uma doença mais grave, principalmente se ela é diabética, hipertensa, obesa, se ela tiver alguma comorbidade prévia. Mas a gestante, só por estar grávida, ela não vai pegar mais Covid do que ninguém, tá bom? Então, eu queria deixar essa mensagem para diminuir aí o grau de ansiedade de todo mundo. Tá bom, Tati? Muito importante. Muito obrigada. Um beijo a todos. Patrícia, muito obrigada. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau.